Seja muito bem-vindo ao Papo Animado, eu sou Léo Francisco e tá começando mais um Papo Animado. Finalmente estamos de volta, vamos ter episódios agora todo mês e eu prometo que eu vou voltar com o podcast, minha gente. Mas o episódio de hoje tá muito especial que eu vou bater um papo com ele, Zé Brandão do Copo Studios. O Zé Brandão é simplesmente o diretor e um dos criadores da série Tromba Trem, que tá agora nos cinemas com um filme super legal e que em breve vai estar disponível nos streamings. E também ele é um dos roteiristas da série O Irmão do Jorel, uma das séries brasileiras mais legais e de maior sucesso do Cartoon, que hoje você pode ver tanto no Cartoon quanto no HBO Max. Então fica ligadinho que eu vou soltar a vinheta e vai começar esse papo super animado com o Zé Brandão. E estamos aqui começando o papo animado da semana com ele, o grande Zé Brandão do Copo Studios, que é responsável simplesmente pelas animações que vocês adoram assistir brasileiras. Zé, você está lançando agora o Tromba Trem nos cinemas, mas antes eu quero saber um pouquinho sobre a série para a gente fazer o caminho certo. Então, o Tromba Trem foi a primeira série que o Copo Studios lançou na televisão, numa época que a animação nacional ainda não estava na boca do povo como está agora, né? Naquela época a gente não tinha tanta animação nacional chegando na televisão e nos cinemas. Como que surgiu a ideia para criar essa história e esses personagens tão encantadores? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer falar sobre animação. Conta comigo para tudo. O Tromba Trem realmente ele começou numa época que a gente já tinha algumas animações de série no Brasil. Inclusive, me lembro muito bem já tinha Peixonauta, Amigãozão já estava no ar também, a Escola para Cachorro, Princesinhas do Mar, algumas séries, mas você tem razão de que não eram muitas, porque hoje, por exemplo, naquela época eram 4, hoje são mais de 60 séries brasileiras de animação no ar. Há algumas mais conhecidas e outras menos, né? E a gente faz parte de uma segunda onda com Tromba Trem, Irmão de Orel. A gente também trabalhou no Historietas e Historietas Assombradas para Crianças Mal Criadas. A gente vem dessa segunda onda e que foi muito legal, porque foi uma onda que teve mais animações do tipo kids, ou seja, de crianças de 6 até 11 anos, né? Porque a gente antes no Brasil brilhava mais nas animações pré-escolares, né? Como é o caso das já citadas aqui, Peixonauta e Meu Amigãozão. Então, foi muito bom que essa segunda onda a gente explorou também esse lado comédia. Eu acho que foi pela via dessa comédia que a gente quis criar a série do Tromba Trem, né? A gente, desde o princípio, a gente veio com essa premissa, né? Que foi participando de um jogo de criação, né? A gente queria criar coisas para o Cop Studio, que ainda estava começando. A primeira criação do Cop Studio tinha sido um curta, que também de minha autoria, chamado Ratos Ratos, um curta bem diferente de tudo que a gente faz, porque contava uma história séria sobre o início da peste bubônica e as soluções de Oswaldo Cruz naquela época, né, pré-vacina. Enfim, a gente tinha começado com um curta e a gente queria criar uma ideia de série, e aí a gente fez uma espécie de jogo de palavras, e desde então a gente queria que desse jogo de palavras as ideias fossem engraçadas. Então eu acabei sorteando algumas palavras que a princípio não combinavam, tipo elefante, cupins e trem. Não sei se foram exatamente essas palavras que eu tirei, mas é como se fosse isso. E aí eu vim com essa ideia de um elefante que perdeu a memória, conhece uma tamanduá vegetariana e uma colônia de cupins que acham que são de outro planeta, porque a Terra é o lugar onde eles estão no final da cadeia alimentar, e eles são muito superiores a isso. E esse elefante, essa tamanduá e esses cupins viajam juntos num trem a vapor pela América Latina, conhecendo a cada parada um novo lugar e um novo personagem. Então, a gente já achava que essa premissa seria engraçada, porque elefantes são conhecidos pela boa memória, a tamanduá que se alimenta de cupins, convivendo com cupins, cupins com mania de grandeza, num trem que eu acho um veículo muito legal, um trem a vapor, porque para mim parece um animal vivo também, porque solta ar quente, faz um som interessante, é pesado, então num trem
pela América Latina, que eu acho que nunca tinha sido tão retratada em desenhos animados, né? A gente está tão acostumado a ver desenhos que se passam em ambientes, culturas, biomas muito diferentes dos da América Latina. Então a gente achou que seria uma combinação legal. E assim foi, a série aconteceu, a gente ganhou o Anima TV, fizemos 3 temporadas, né? Um total de 52 episódios, e estamos aí até hoje. Olha essa notícia. Aquele calango desapareceu. Parece que foi um rapto. Rato! Não gosto de rato. Duda, todo mundo aqui é rato. Achei que eram hamsters. Você esperava o sucesso da série, tanto de crítica quanto de público, não só no Brasil, porque o Tromba Trem eu lembro que foi uma das primeiras séries. Eu lembro que na época o Peixonautas tinha sido muito comentado, mas o Tromba Trem eu acho que ele foi uma das primeiras que furou a bolha do pessoal que gosta de animação. Que foi isso que você estava comentando, tipo, eram animações voltadas para o público infantil, pré-escolar, principalmente essas primeiras. Só que eu acho que quando começou a surgir o Tromba Trem, ele começou a dar aquele passinho inicial já para o público um pouco mais adulto, também começar a assistir. Vocês esperavam esse sucesso, tanto no Brasil quanto fora dele? Ah, cara, assim, a gente sempre tem uma esperança, né? Porque a gente, no fim das contas, o artista está onde o povo está, né? A gente quer que o público conheça, né? Porque a gente coloca tanto amor nisso, a gente coloca tanto trabalho, suor, né? O animador é um operário do audiovisual, né? Assim, a gente brinca disso, né? A gente tem um estúdio de escola de animação que tem até uma música sobre o animador, sobre a função do animador, né? O povo acha que é talento, mas é pura ralação, até brinca a música, né? Porque, sim, animadores são artistas, mas trabalham muito, né? A gente trabalha a 24 quadros por segundo, né? A gente tem que resolver pelo menos 12 desenhos por segundo. Eu digo resolver porque não necessariamente é desenhar, porque às vezes você também está trabalhando com rigs, etc., mas é um trabalhador, né? Então a gente quer que o público encontre o que a gente está fazendo, né? E para ser sincero, eu acho que eu nunca vivi assim muito intensamente um sucesso do Tromba Trem como a gente veio a vivenciar depois com o Irmão do Jorel. Acho que o Tromba Trem é de um outro momento em que as redes sociais já eram muito ativas, mas funcionavam um pouco diferente, assim, ainda não tinha o Instagram não era tão forte, o TikTok não existia. Então foi O produto não memizava tão facilmente, né? Não. Então acho que a gente nunca viveu com o Tromba Trem o sucesso que a gente vive com o Irmão de Jorel, sabe? Mas o que eu tô achando incrível, na verdade, e aí sim para mim está sendo surpreendente, é que agora, divulgando o longa, a gente tem recebido muito, mas muito mesmo, comentários de tipo, amava esse desenho na minha infância, poxa, eu tava com tanta saudade, pô, que bom que vai ter, e vai contar a história do Gás, de perguntar dos personagens, do Capitão, da Duda, da Rainha. E aí é muito engraçado que eu tô tendo essa sensação de sucesso agora, mais do que eu tinha na época. Em relação a viajar, ao Tromba Trem viajar, né, e passar em outros países, isso eu já tinha sentido também, porque uma das coisas que me deixou muito feliz foi que o Tromba Trem, ele meio que estreou quase que simultaneamente em canais muito diferentes, nos países árabes de maioria muçulmana, no Oriente Médio, e estreou simultaneamente em Israel. E aí a gente, né, aqui do Brasil, a gente não conhece tanto aquela região, e a gente tende a achar que são povos que ficam em conflito, né? E na época, para mim, foi muito legal imaginar que, poxa, o mesmo desenho brasileiro está falando de igual e está falando com algum sucesso para esses dois povos, sabe? Para Culturas que são diferentes. Essas duas culturas, né? E aí para mim foi assim, uma felicidade de ver que o desenho brasileiro ele fala com o mundo, né? E encontra seus pares, né? Porque o desenho viaja muito bem, né? Dublou a criança, o espectador
sente que é próximo dele também. Os desenhos animados, não só o Tromba Três, o Irmão do Jorel, Historietas, ele tem muito, muito forte um pouco da nossa cultura. Eu vi algumas entrevistas que você fala que, tipo, não é aquela cultura estereotipada, não que isso não seja bom. Eu acabei de assistir o Além da Lenda no mês passado, que é uma graça, que fala um pouco do nosso folclore, mas os desenhos de vocês têm não só com atitudes dos personagens, mas com coisas que a gente vê nos cenários, os objetos. Vocês acreditam que isso conecta o brasileiro mais às histórias? Eu acho que principalmente o Irmão do Jorel, que ele consegue conversar com a vovó, com o netinho, com o adolescente, com o cara da nossa idade que gosta de desenho animado. E como que você vê isso? Vocês não pararam assim um dia para pensar, será que isso pode também atrapalhar internacionalmente? Porque às vezes você está assistindo um desenho animado de uma outra cultura e você não acaba não se ligando com o mundo, com as coisas que estão acontecendo. Mas os desenhos de vocês conseguem fazer um sucesso não só aqui, eles fazem sucesso no mundo todo. Então, você acha que... Como que vocês fazem isso? Como que vocês criam essas ideias? A gente tem muito essa coisa de que, assim, para você fazer um desenho, um filme nacional, assim, eu acredito muito nisso, né, que seja brasileiro, assim, com todas as letras, você não necessariamente precisa explorar o folclore brasileiro ou temas que são considerados típicos brasileiros, futebol, samba, feijoada, sabe? A gente acha que para você fazer um desenho com todas as letras brasileiro, basta você ser brasileiro, que vive aqui, fazer com brasileiros. Basta isso e o seu desenho vai ser muito brasileiro. Eu acho que uma das coisas que, além das coisas visuais, né, por exemplo, quando eu era criança, eu ficava procurando a cabine do Super-Homem de telefone onde ele trocava de roupa. Eu ficava procurando isso pelas ruas, eu procurava o lixo, o latão de lixo do manda-chuva nas ruas. Maravilhoso. E eu não achava, eu lembro que quando criança eu falava, por que eu não acho? E no Irmão de Jorel não existe cabine telefônica do Super-Homem, né? Existe um orelhão. E a mesma coisa no Tromba Trem. Então, assim, além da parte visual, né, que, por exemplo, é isso, o carro da família do Irmão de Jorel é um Fusca, Você se identifica com as coisas do cenário. Tem coisa que às vezes você tá olhando o desenho e Sim, vai falar, meu Deus, minha avó tinha isso, ou meu Deus, tem isso aqui em claro. casa. Exato. A televisão, que tem o adesivo do Inmetro, eu tenho essas coisas. Detalhes visuais. Mas eu acho que os detalhes visuais são importantes, mas eu acho que acima de tudo é a voz original, que é uma voz que a gente faz, as pessoas às vezes chamam de dublagem, né? Mas não é dublagem, o que a gente faz é voz original. Dublagem é quando você já tem algum áudio que você dubla em cima, né? A gente faz voz original, a nossa voz é gravada antes do desenho. Então, a gente dá muita liberdade para os atores falarem como brasileiros, como a gente fala no dia a dia. Então, assim, porque às vezes a dublagem brasileira é maravilhosa, todo mundo sabe disso, é incrível, mas os dubladores, às vezes, para conseguir encaixar uma palavra que funciona em português numa boquinha do lip sync que está falando em inglês ou japonês, seja o que for, ele às vezes tem que usar termos que não são tão comuns na nossa linguagem, né? Chamar cops de tiras, entendeu? E coisas assim. Então, quando você faz o roteiro original em português, os atores estão fazendo as vozes originais em português. Eles podem brincar à vontade, eles né? podem brincar à vontade, liberdade total, né? E fora os regionalismos também, né? No Tromba Trem, a gente queria muito que tivesse uma diversidade de sotaques, então a gente queria que, poxa, um nordestino falasse com sotaque do Nordeste. Então a gente chamou o Ed Gama para fazer o personagem nordestino. A gente queria que uma paulistana falasse como uma personagem paulistana. Então a gente chamou a Marisa Hort, que é de São Paulo, né? Aí o Gaja é um carioca que faz, né? Aí tem um mineiro. Enfim, a gente tentou também trazer essa diversidade nas vozes para que os personagens também tivessem essa diversidade de Brasil, né? E aí, como isso funciona lá fora, eu acho que é porque, apesar desses regionalismos, dessas coisas que são tipicamente brasileiras, as histórias que a gente tenta contar são histórias universais, que as famílias, crianças se identificam nas histórias, e o que não é universal, as pessoas têm curiosidade para entender e conhecer, né? É igual quando, sei lá, a gente assiste uma série coreana no streaming, ou uma série alemã no streaming,
uma série espanhola no streaming, né? Estou citando 3 exemplos reais de coisas que estouraram, né, na Netflix, como Dark, Casa de Round Papel Six. e Round Six, né? E que você tem um pouquinho da cultura desses países ali, e o que você não conhece, você acha legal saber. Pô, então é isso que eles comem. Ah, então essa que é a música que eles ouvem, essa é o fashion que eles usam, entendeu? Os próprios É, animes também, quando os animes estouraram aqui no Brasil, a gente está conhecendo um pouco de outras culturas, da cultura sim, oriental, o pessoal vem. Eu total. adoro que você já respondeu uma outra pergunta minha, que era sobre as vozes, que eu ia elogiar as escolhas dos personagens, tanto os da série, que eu acho incrível as vozes, como também dos novos dubladores, que é o Caíto, que é do Choque de Cultura, e a Marisa Hort. Vocês Sim, pensaram assim em chamar eles por causa de ajudar na divulgação, porque a gente sabe muito bem que às vezes você sim. precisa O colocar uma Star pessoa Talent. famosa, isso, É, para que dá aquela força na divulgação, mas são vozes que, tipo, a do Caíto eu não reconheci durante o filme, a voz da Marisa Hort é irreconhecível, ela é maravilhosa, tanto como voz original, na televisão, no teatro, eu assisti recentemente a Família Adams, ela tá incrível. Da onde que é. surgiu essa ideia de chamar os dois? Você falou que precisava de uma pessoa com uma voz paulista, mas por que a Marisa Hort, por que o Caíto para fazer esses personagens? Teve algum motivo, além do trabalho maravilhoso que eles fazem? Cara, foi pelo trabalho. A gente, apesar de, óbvio, né, ser muito legal você ter pessoas, não só como o Caído e a Marisa, mas como a própria Elisa Lucinda, que faz a voz da Rainha Cupim já desde a série, o próprio Ed Gama, que faz um personagem que tem uma participação muito engraçada no filme, que o Ed está indo, sabe, super bem, assim, ele está muito conhecido. Apesar de ser ótimo para nós na divulgação também poder contar com eles e tal, foi pelo trabalho, foi pelo talento. Assim, a gente, inclusive, no elenco de Tromba Trem, tem muitas pessoas que não são conhecidas do grande público, porque a gente no Tromba Trem, inclusive, quis explorar muitas pessoas de teatro para fazer a voz, né? Mais até do que pessoas que estão mais acostumadas com dublagem. Até porque vou continuar catequizando aqui, porque a Mel, que é a nossa diretora de voz e casting, que trabalha com a gente no Tromba Trem, trabalha com a gente no Irmão de Orel, trabalhou com a gente em Ico Beat Zip, está sempre com a gente. A Mel gosta quando eu faço essa catequese, né? Tipo, que não é dublagem, né? É voz original. Isso. Dublagem é quando a gente grava por cima. Então, essas vozes originais, a gente sabia que a pessoa não precisava ter a técnica de encaixar num lip sync pronto, que é uma técnica difícil também, mas que ela podia ter liberdade total para interpretar e, sobretudo, improvisar em cima do roteiro. Então, eu quis chamar bastante gente de teatro, gente de improviso, né? E a verdade é que a Marisa, eu pensei muito nela por causa de um show que ela faz, que chama Show do Gongo, Sim, que ela é apresentadora, e a nossa personagem era uma apresentadora. A nossa personagem era uma apresentadora charmosa, divertida, e que cantasse. E que canta. Cara, na verdade, a Marisa, assim, ela meio que surgiu como o único nome, assim, sabe? Tipo, fala, cara, tem tinha que que ser ser ela. ela. Tinha que ser ela. Quando a gente começou a imaginar ela, aí a gente foi cada vez mais pensando no personagem na voz dela. Mas, sabe, tipo, se encaixava perfeitamente. O Caíto é um cara muito talentoso e que a gente já trabalhava junto, porque o Caíto tem participações muito importantes no Irmão do Jorel, não só como voz, mas como roteirista também, né? E eu sempre gostei da ideia de chamar alguém que é de comédia para fazer um personagem sério, porque eu acho que mesmo ele fazendo um personagem sério, a comédia flui por ali em algum momento, né? E foi muito bacana, o Caíto é um grande amigo, assim, que se dedicou super, assim. Então, assim, eu acho que o coisa de poder contar com eles na divulgação é muito importante, mas não foi nem
nem perto o motivo de ter chamado. Não é só isso, né? A gente sabe que precisa ter o pessoal que trabalha, a gente vai acompanhando, a gente sabe que às vezes o pessoal precisa colocar uma voz de um famoso, de um influenciador, mas é aquela coisa, tipo, se você não... A voz da Marisa é muito marcante. Se não fosse isso, a gente acabaria nem percebendo que tem famosos dublando o desenho animado. Eu achei muito legal a escolha das vozes, não só deles, mas também dos outros personagens. Queria te fazer outra pergunta, agora falando um pouco sobre a Cop Studios. Vocês estão completando esse ano 13 anos de existência, e além do sucesso do Tromba Trem, a gente tem Historietas Assombradas, que foi um fenômeno na época do Cartoon. Eu lembro, até estava comentando com o pessoal, que na época eu trabalhava na Europa Filmes, a Europa Filmes estava tentando pegar os direitos para poder lançar em DVD por causa do sucesso. Eu lembro que na época eu assisti os desenhos, eu achei incríveis. Até perguntaram, o que você achou? Eu falei, não, é muito bom, assistam. Peguem sim para lançar, que eu acho que vale a pena. E o Irmão do Jorel não tem nem o que falar. O Irmão do Jorel acho que furou todas as bolhas possíveis e imagináveis. Tem amigos meus que não gostam de desenho animado, mas gostam do Irmão do Jorel. E a gente tem o Historieta já virou filme. O Irmão do Jorel ainda não. Existe essa chance do Irmão do Jorel virar um filme para a tela grande? Eu sei que já teve episódios especiais que foram para o cinema ou episódios especiais lançados direto no HBO Max agora, acho que se não me engano foi esse ano que teve aquele de carnaval. Não vou desistir. Esse ano meu carnaval vai ser diferente. Esse ano não tem carnaval nessa família. O quê? Tarde demais! Quando a gente vai ver uma história oficial do Irmão do Jorel no cinema, tem essa previsão? A gente não tem uma previsão, a gente quer muito, né? Mas a gente não tem previsão. Eu acho que uma maneira da gente ter é a galera continuar apoiando o cinema, a tela grande, o cinema nacional, porque o cinema ele sofreu um duro golpe durante a pandemia, né? E com razão, lógico, as pessoas tinham que estar em casa e a sala de cinema não é um lugar para se estar no meio de uma pandemia. Então, mas foi um duro golpe, né? O cinema sofreu, e agora que a gente está retomando, não retomou aos patamares anteriores, e vários filmes nacionais que tinham alguma perspectiva de serem boas bilheterias não vingaram. Então, eu acho que a gente não tem, apesar de ser uma produtora independente, tudo, a gente não tem como se separar do mercado, né? O mercado ele existe e ele é um termômetro. Isso também era uma coisa que eu queria te perguntar, era como você vê o mercado hoje de cinema? Porque a gente vê que as produções nacionais, não só de animação, esse ano a gente está tendo um ano muito bom, que a gente teve já o lançamento de 3 ou 4 desenhos animados, além do Tromba Trem, a gente teve Tarsilinha, a gente teve o Além da Lenda agora recentemente, teve o Amigãozão no começo do ano. Vai ter o Perlimps do Ale Abreu. Isso, que vai também ter o está do previsto. Marão. Então, como é que você está vendo esse mercado que está aquecido? A gente tem muita coisa boa, mas infelizmente a gente vê que o público não está indo prestigiar não só a animação, mas também os filmes nacionais. A gente vê que, acho que, se eu não me engano, o Marighella e o Medida Provisória foram os únicos que saíram um pouco fora da caixa, mas eu acredito que se fosse um outro período, a gente teria feito muito mais dinheiro com esses filmes também. Como que vocês veem o mercado agora também quanto a isso? Total razão, assim, eu acho que no caso o Marighella e o Medida Provisória foi muito também por uma, né, campanha muito forte do Lázaro, né, dos diretores, né, do Lázaro, Wagner Moura, por uma campanha muito forte deles, que são pessoas midiáticas e que estavam fazendo filmes que eram polêmicos, e a polêmica gera discussão, gera debate, gera polarização, mas também gera né, as pessoas que querem, então, e vestir a camisa de defender aquele ponto de vista, né? Então, realmente, eles foram pontos fora da curva, mas a gente não está num bom ano assim, de bilheterias, né, para o cinema. E não só por conta, eu acho, de que as pessoas estão tendo que reaprender a ter o hábito de ir ao cinema, né? Mas também porque a gente está num momento de crise financeira geral também, e que acaba que o cinema é um supérfluo
quando você tem que escolher, né, se você vai comer o quê e ir ao cinema, entendeu? Então, mas para aquelas pessoas que podem, né, a gente pede sim que deem uma chance ao cinema nacional, principalmente no caso do Tromba Trem, que a gente tem brincado que porque o Tromba Trem ele estreia dia 7 de setembro. Então a gente inclusive soltou uma campanha aí da Rainha Cupim, que ela fala: povo brasileiro, na Semana da Pátria, veja um desenho animado nacional, assistam Tromba Trem nos cinemas e prestigiem o audiovisual desta bela república. Aí o capitão fala: mas rainha, você é monarquista? Ela: não importa, capitão, eu tô no filme. E então a gente está até apelando para esse orgulho nacional e funcionou, assim, das peças de campanha que a gente fez até agora, é a que mais viralizou, assim. As pessoas estão achando que faz sentido comemorar a independência do cinema nacional no 7 de setembro. Como a gente está falando da estreia do filme, eu queria que você contasse um pouco da história para quem nunca ouviu falar do Tromba Trem, que eu sei que é quase impossível. E eu queria saber também, o filme é um ponto final na história do Tromba Trem ou ele é um 3 pontinhos? Porque ele meio que finaliza a série, né? Que a gente eles estão sempre perseguindo o dirigível lá. Agora eles finalmente conhecem, sabem a origem do elefante, mas aí eu queria saber, eu sei que quando acabou o filme eu fiquei naquele sentimento. Parece um ponto final, mas pode ser que tenha mais 2 pontinhos junto, que a gente tenha mais história por aí. Que vocês pensaram como? Não, eu acho que assim, o que é legal das coisas que foram criadas para ser séries é que as coisas que são criadas para ser séries, elas virtualmente não têm fim, né? Você pode criar um fim para elas, assim como, sei lá, Gravity Falls, os personagens acaba o verão, né? Porque Gravity Falls acontece durante um verão. Para quem não conhece a série da Disney, Gravity Falls, que é maravilhosa, os 2 irmãos estão vivendo umas férias de verão na casa do tio-avô deles. E acaba. Só que pode ter outras férias de verão, né? A gente no Tromba Trem quis, sim, no filme, responder aquilo que quem gosta da série nunca teve resposta e que não cabia num episódio. Então a gente quis sim responder isso e, de certa forma, sim, estamos fechando um ciclo, né, com esse longa. Agora, se a gente tiver o desejo, aquele fogo que vem de continuar contando histórias de Tromba Trem, é possível. A gente não, né, falar uma coisa trágica aqui, mas a gente não matou os personagens, entendeu? Spoiler. Eles não morrem no final. Então, assim, é possível continuar. Mas eu acho que tem que, assim como esse filme ele tinha algo a dizer, porque o filme ele tem algo a dizer sobre a série, ele tem algo a dizer sobre o tempo que a gente vive, ele tem algo a dizer sobre amizade, sobre família. Então, ele tinha algo a dizer. Então, se a gente achar que tem a gente vai ter, de novo, algo a dizer, a gente vai fazer sim. E às vezes o que faz a gente perceber que o filme e aqueles personagens ainda tem algo a contar é a resposta do público, né? Porque quando você vê que o público realmente se engajou, que aqueles personagens conseguiram tocar o coração, não tem como isso não despertar na gente que mais ideias, né? Então eu acho que é possível sim que seja só 3 pontinhos, uma reticências, mas também pode ser um fechamento de ciclo, né? E acho que se for um fechamento de ciclo, eu acredito que seja um belo fechamento. A gente tem que pegar esse dirigível! Lançamento autorizado! Venha ver na tela grande! Mas eu pedi um combo Mega X tudo. Gaja! Duda! Ninguém respeita a realeza. Rainha! Hoje você não me escapa. Capitão! Por que nada funciona? E Júnior! Capitão, acabou a munição! Tromba Trem! O filme! Uma coisa que é muito legal da Cop Studios é que vocês não pensam só no desenho animado, série ou ir para o cinema.
O Tromba Trem teve joguinho. O Irmão do Jorel vai ter um jogo também, se eu não me engano, ainda não foi lançado, certo? Não, Se não corrija se foi, eu não estiver foi. errado. Não foi. E também, por exemplo, a gente teve no começo do ano o livro fenomenal do Irmão do Jorel. Então, vocês Sim. estão sempre tentando sair um pouco também da casinha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. De tipo, vocês quando estão pensando num projeto, vocês já pensam no leque de coisas que ele pode abrir ou não vai surgindo do sucesso? Às vezes eu brinco assim, que assim, quando alguém pergunta por que você começou a trabalhar com animação, eu brinco assim, eu comecei a trabalhar com animação porque eu queria ver bonequinho dos meus desenhos. É uma brincadeira, mas tem um fundinho de verdade, assim. A gente, muitos de nós, não vou dizer que todos, mas muitos de nós sonham com a materialização do nosso desenho na mão de quem é fã, das crianças, enfim, né? Então, assim, o livro do Irmão de Jorel foi o primeiro produto licenciado. Eu tenho muito orgulho de que o primeiro produto licenciado do Irmão de Jorel oficial, porque alguém que está nos assistindo pode falar, mas eu já tenho caneca, eu já tenho... Gente, é tudo pirata, tá? É tudo Eu tenho umas pirata. artes lindas aqui atrás do Irmão do Jorel também. Que a gente, né, acha legal que alguns artesãos, né, que trabalham com quantidades pequenas façam e vendam, a gente não tem problema com isso. Terei problema sim se alguma fábrica gigante fizer 2.000 unidades de uma parada e sair vendendo. Mas pequenos artesãos, assim, eu acho tranquilo. Então, o primeiro produto oficial do Irmão de Jorel é um livro, eu tenho muito orgulho disso. Agora vão começar a ter outros, né? Então, sem muitos spoilers aqui, mas algumas pessoas já sabem, vai ter caderno. Pode dar spoiler. Vai ter caderno, vai ter camiseta oficial, vai ter shape de skate, vai ter que legal. vai ter muita coisa legal. E sim os jogos, vai ter o Irmão do Jorel e o jogo mais importante da galáxia, que deve lançar, é uma coprodução com a Double Dash, que é o publisher também, deve lançar no início do ano que vem. E o Tromba Trem tem o jogo também, só que a gente fez um lançamento só teste, e na verdade a gente vai lançar o jogo para valer depois do lançamento do filme, que é para tentar pegar um pouco essa onda do filme, se a gente conseguir mover uma marola aí. Agora, se você me pergunta se quando a gente está criando, a gente também está pensando nisso para contar as histórias, aí eu acho que não, sabe? Porque, assim, eu já vi, por exemplo, uma vez, e nada conta também, cada um tem a sua maneira de fazer a coisa, mas uma vez eu estava num evento desses mercados de animação e tal, e eu fui assistir um pitching, e o pitching era de uma produtora coreana, e o pitching começa assim, a gente fez uma pesquisa e perguntou para os meninos o que eles mais gostavam, e as principais respostas foram carro, robô, polícia e bombeiro. E aí a gente fez a série do carro, robô, polícia e bombeiro. Criatividade, né? Nada contra, a série é até bonitinha. Acho que chama Robocar Poly. Ela é um sucesso, ela existe. Ela é um sucesso. Então, assim, não estou dizendo que os caras estão errados, entendeu? Mas não é a maneira da gente fazer as coisas. A gente ainda acredita numa criação original, vinda daquilo que te move, das memórias da sua infância, das de uma suas boa vivências. história, né? Acho que quando começa com uma boa história... Eu não vou nem dizer que a história do Robocar Poly é ruim, porque a gente tem profissionais que conseguem pegar um conceito e fazer uma boa história. Sim. Né? Bons roteiristas, né, conseguem escrever histórias sobre virtualmente qualquer coisa, em qualquer situação. Então, assim, eu não estou nem julgando, nem estou dizendo que é ruim ou bom. Eu estou dizendo que não é a nossa maneira. A gente é um pouco mais romântico nesse sentido. A gente acredita na criação genuína, naquilo que vem do coração, naquilo que vem da alma, daquilo que vem da nossa memória, daquilo que nos move, sabe? A gente acredita nisso. Então, não, a gente não fica na hora da criação pensando nos produtos derivados. Mas a gente, uma vez que a gente cria, a gente sonha, deseja, que ele vire. Sonha, deseja e trabalha para tentar que esses produtos derivados existam.
Pra gente terminar, eu vou te fazer umas perguntas rapidinhas que você vai respondendo o que vier na sua cabeça, tá bom? Demorou. Nada complicado e não vai ter matemática hoje, Não é prometo. complicado, mas eu sou muito falante, prolixo. Ah, eu também. Eu tô aqui me segurando para não... Senão a gente vai longe. Quero saber, filme de animação que marcou sua infância. Filme de animação que marcou a minha infância. Oh, meu Deus. Nossa, Eu falei que era rapidinho, mas não falei que era de fácil de responder. Cara, mas é engraçado que assim, quando eu penso na minha infância, o filme que mais me marcou não foi uma animação, Qual que foi? Foi De Volta para o Futuro. Legal. E sem Nossa, dúvida, isso é um clássico. sem dúvida é o filme da minha infância, assim. Sem dúvida nenhuma. Mas a animação, cara, talvez tenha sido O Rei Leão, talvez. E um desenho animado, uma série de animação que você adorava assistir quando criança? Aí série, entendeu? Porque eu acho que a criança, pelo menos eu ali, eu não ia tanto ao cinema, não era um hábito da minha família, assim. Então, cinema para mim foi De Volta ao Futuro. Mas na TV aí eu via muito, né? Então, assim, eu acho que apesar do meu trabalho não ter nada a ver com Thundercats era a parada que eu mais via e eu mais gostava na infância. Agora, filme de animação que mais me marcou na vida, e aí que era uma das próximas perguntas que eu ia te fazer. Que aí não tem a ver com a infância, porque eu vi com 20 anos de idade, é Gigante de Ferro. O Gigante de Ferro. Que você pode ver aqui. Eu acho que eu acertei a blusa pra vir te entrevistar. Maravilhoso! É uma camisa do Ready Player One, que tem uma participação, né, do Gigante, mas... Porque, infelizmente, nem todo mundo conhece essa animação. Quando estreou o HBO Max aqui no Brasil... Ela foi um flop, Sim, quando estreou o HBO Max, foi a primeira coisa que eu olhei assim, o que vai ser a primeira coisa que eu vou assistir? Porque eu sou esse louco. Aí eu olhei lá os desenhos animados e falei, vai ser Gigante de Ferro, porque eu adoro esse desenho animado do Brad Bird. Pra mim é incrível. Pedra, árvore, entendeu? É isso aí! Puxa, o meu próprio robô gigante! Eu sou o garoto mais sortudo do mundo! É inacreditável! Essa é a maior descoberta desde, sei lá, da televisão, por exemplo. Teve alguma animação que você parou e falou, eu quero trabalhar com isso? Um desenho que você assistiu? Não precisa ser quando criança, mas quando adulto, que você chegou e falou, eu vou ser animador, eu vou trabalhar com desenho animado. Cara, querendo ser muito sincero com você, a verdade é que, assim, eu tenho algum tipo de questão na minha psique, que, assim, eu sou muito aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva... Eu tenho uma espécie de TDAH que eu foco muito no momento, eu tenho dificuldade de olhar o futuro. Assim. Então, assim, a verdade é que eu nunca, assim, fui assim, eu vou virar animador, assim... eu sei que até é meio decepcionante isso, mas a verdade é que a vida foi me levando para isso. Porque quando eu era mais jovem, e isso foi até meus 20 anos, eu sequer imaginava que era possível trabalhar com animação no Brasil. Hoje, eu tenho 42 anos, hoje um jovem de 17 pode pensar, eu quero trabalhar com animação no Brasil, mas eu com 17 isso não existia essa possibilidade. Então, seria mentira dizer que eu sempre sonhei em trabalhar. Não, para mim não era uma possibilidade. O que o Zé Brandão queria ser quando crescer? Quando ele era engenheiro mecatrônico. Legal. Eu sempre quis ser professor, mas achei melhor ir para o outro lado. E isso que você falou é uma verdade. Por exemplo, eu me formei em 2010 na faculdade. Meu TCC foi sobre animação brasileira. Em 2009 eu fiz meu TCC. E naquela época não tinha ainda estourado nenhuma animação brasileira. E eu lembro que foi difícil conseguir professor para orientar, porque os meus professores não apostavam. Eles falavam, a gente não quer falar sobre isso. Pega outro tema, não sei o que. Eu falei, não, mas eu quero falar sobre desenho animado, eu quero falar sobre isso. Aí eu consegui um professor louco que comprou a ideia, e aí a gente foi entrevistar, na época entrevistei a Lei Abreu, a Mariana Caltabiano, que estavam engatinhando ainda. Naquela ele tinha acabado de lançar Garoto Cósmico. Eu lembro que quando eu fui no estúdio dele entrevistar ele, ele me mostrou uma cena do Menino Mundo, falando, não, mas esse aqui é meu próximo projeto, eu tô super apostando. Foi super legal isso. Pra gente terminar, eu queria saber o que você costuma consumir hoje de animação? Não só para... Bluey! O que é esse Bluey que eu não conheço? Bluey é uma série de animação pré-escolar australiana, da ABC australiana, que foi licenciada e no Brasil passa na Disney Plus.
É o que eu mais vejo, porque eu vejo com a minha filha, que tem 4 anos. Ai, que E legal. é a série pré-escolar mais fantástica que já existiu na existência da humanidade. Não existe série pré-escolar melhor do que Bluey. E olha que existem séries pré-escolares muito legais, como Pocoyo, adoro Pocoyo. Né, a gente tem, inclusive, bons exemplos no Brasil de séries pré-escolares, mas sensível, divertida. É o co-viewing perfeito. Existe esse termo, né? O co-viewing, que é quando os pais assistem com os filhos. A gente tem a super sorte de que pais e filhos assistem Irmão de Jorel juntos, e Tromba Trem também. Mas série pré-escolar co-viewing é mais difícil, porque a distância é maior, né? Quando você tem o Irmão de Jorel, a distância não é tão grande assim, não em termos de anos, mas em termos de, né, cognição, o que acha engraçado e o que não acha. Mas Bluey é perfeito. E eu amo o fato de que é uma série australiana, que, assim como o Brasil, não é um país necessariamente conhecido pela sua produção de animação fora daqui. Então, eu adoro que é um país fora do eixo, entendeu? Não é Japão, não é França, não é Estados Unidos, não é Canadá, não é Coreia. É Austrália. São aquelas que a gente já está acostumado, né, a ver Sim. animação. Animação brasileira favorita não vale nenhuma da Cop Studios. Pode ser filme, desenho animado. Mas eu não falaria do Cop Studio, eu acho também. Não. Cara, eu gosto muito de Osvaldo, da Birdo e do Pedro Ebony. Mas, enfim, eu gosto de tudo que a Birdo faz. Eu gosto das coisas da Split pra caramba. Tem um grande amigo dentro da 2D Lab, que é o Andrés, que faz coisas incríveis também, que foi um cara que começou no Flash, cara, fazendo animação para internet, lá no iniciozinho do ano 2000, que ninguém fazia, ele já fazia umas paradas incríveis. Cara, fora, né, sei lá, a galera consagrada, né, Ale Abreu, né, Brasil indicado ao Oscar de melhor longa de animação. O pessoal estava só pensando no filme estrangeiro. Foi de lá que a gente conseguiu uma indicação depois de anos sem ser indicado ao Oscar, né? Fora que o Brasil tem coisas incríveis assim no lado ainda mais independente, né? A gente tem criadores como Marcelo Marão, a gente tem pessoas que fizeram, que acabaram indo para outros países, mas que não deixam de ser brasileiros, né? Como o Carlos Saldanha, a própria Rosária, o Maurício Maia, que está lá na Inglaterra, Giovanni de Mello, enfim, aí começa a falar nomes que não são tão conhecidos da galera, mas que a galera deveria conhecer. Isso enfim, é bom, isso é bom. É bom não dá nem para conhecer. começar a citar, porque é muita gente boa, assim. A última pergunta para terminar. Eu acredito que você e o Juliano recebem essa pergunta direto, quer saber qual é o nome do irmão do Jorel. Eu vou tentar ser criativo, né, nessa minha pergunta. A gente um dia vai descobrir qual é o nome do irmão do Jorel? Cara, eu não sei. Eu não sei, porque, para ser muito sincero, essa pergunta não passa pela minha cabeça, sabe? Sabe quando você anda pela cidade e você não vê mais o que está nos outdoors, porque você passa ali todo dia? Sim. O nome do meu irmão de Jorel, para mim, não importa. Há muitos anos já. Então, assim, não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Mas o pessoal pergunta muito para vocês isso. Pergunta. Porque pelo menos eu vejo muito isso na internet, o pessoal enchendo o saco de vocês, ou então nos próprios eventos. Eu fui uma vez numa pré, todo mundo querendo saber em cima do Juliano qual que era o nome do irmão do Jorel. Mas é isso, qual é a casa do Chaves, entendeu? Qual é o... enfim, tem tantos desenhos que tem coisas sem resposta. Né? E a verdade é que é maravilhoso ver as teorias da galera. Eu fico achando que o dia que a gente der uma resposta oficial, a gente vai matar um negócio muito gostoso, que é as pessoas teorizando sobre. Isso é muito legal. E às vezes as pessoas têm ideias e teorias melhores do que as nossas. Existem fanfics melhores do que a ficção, entendeu? Então, sei lá, de repente um dia a gente revela, mas de repente a ideia nem vai ser nossa. Zé, obrigado demais por ter participado aqui do nosso papo. Queria que você convidasse o pessoal do Papo Animado para assistir Tromba Trem nos cinemas. E obrigado muito por ter batido esse papo aqui comigo. É isso aí, conta sempre com a gente. Dia 7 de setembro, Tromba Trem estreia nos cinemas, mas como é um feriado, é uma quarta-feira, pode ser que em alguns cinemas não coloque, porque os cinemas normalmente trocam os filmes
na quinta-feira. Então, estreia oficialmente dia 7, mas pode ser que na sua cidade só tenha no dia 8. Mas procure, assista na primeira semana, para que os exibidores percebam que está sendo sucesso e possam deixar o filme por mais semanas. É um filme musical divertido, a animação tá bonita, tá colorido. Tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai estar também ajudando aí a animação brasileira e ao Cop Studio a continuar fazendo desenhos animados. Obrigado pelo espaço, contem sempre comigo. Obrigado, Zé. Espero que você venha logo, em breve, aqui contar mais novidades aqui pra gente, tá bom? Demorou, é só chamar. Obrigado. Novidade sempre tem. Isso é bom. Então espero te ver mais vezes por aqui. Valeu. Obrigado. Abraço. Nádia, atende, não discute. Alô? Eita danado. Ai, ai, ai. E aí, pessoal, curtiram o papo? Não deixem de seguir o Papo Animado nas redes sociais, no @Papo Animado. Também me segue nas redes sociais. No Instagram eu sou Cadê o Léo Francisco, no Twitter eu sou Léo Francisco. E logo logo eu tô de volta aqui com mais um Papo Animado cheio de novidades pra vocês. Fica tranquilo que não vai demorar tanto quanto demorou esse episódio. Logo logo eu tô no ar com mais um episódio super legal pra vocês. Tchau!